O que pode tirar o sono, causar estresse e minar nossas energias? Se você pensou em boletos, esse programa é para você, porque o assunto do Viva Bem de hoje é saúde financeira. Jovem Pan Viva Bem, com Márcio Atala. E para falar sobre saúde financeira, eu recebo o economista Sami Dana. Sami, obrigado por ter aceitado esse convite. Márcio, prazer estar aqui para falar de um assunto que muita gente ignora. A gente tem o seguinte, na minha concepção, para você envelhecer bem, você precisa cuidar do corpo, cuidar da mente e das finanças, senão a conta não fecha, realmente. Você sabe que quando eu falo em relação à saúde financeira, eu digo que tem aquela saúde física, que você vai cuidar, então eu vou fazer atividade física, vou me alimentar, vou dormir bem. Você tem a saúde do nosso cérebro, né, que você vai estudar, trabalhar, enfim, ter ali um hobby, No estímulo, né? isso é importante. E você tem a saúde emocional, e aí eu coloco a saúde financeira. Porque uma pessoa que não tem uma saúde financeira em dia, provavelmente é uma pessoa ansiosa, uma pessoa que pode cair num quadro de depressão. Porque se você tem dificuldade de pagar as contas, né, até de melhorar o seu estilo de vida, né, podendo se alimentar melhor, fazer uma atividade física, fica complicado. E o princípio da saúde financeira, ele parece muito simples. Ele é igual emagrecer. Basta, basta gastar menos do que ganha. Mas um estudo aqui no Brasil mostrou que só 8% da população consegue juntar dinheiro. É. Bom, vamos dividir um pouco por partes. Primeira coisa que não é tem esse lado que a teoria é muito fácil, a prática é difícil, né? Quando a gente fala de saúde de peso, a pessoa fala: "Ah, você precisa comer melhor e precisa comer menos". Mas a gente sabe que na prática isso não é tão tão fácil de fazer, até porque a maior parte das pessoas que engordam sabem disso, não é por falta de informação. Não. Então tem alguns mecanismos cerebrais que dá para ajudar isso, a gente pode falar já já deles. Mas uma coisa que eu queria chamar a atenção, tem 2 professores de Harvard que fizeram um livro que tem em português chamado Scarcity, a tradução seria escassez, tem o livro traduzido. O que ele fala? Fala o seguinte: se você vive em escassez do que for, mas principalmente de dinheiro, o seu cérebro, ele gasta muita energia, porque você não pode falhar. Qualquer coisa que sai do do caminho, você dança. E aí ele fala: "Olha, a pessoa que vive em escassez financeira vai se alimentar pior", não no sentido só de ter menos dinheiro para comprar coisas, que isso é óbvio, mas assim, vai tomar decisões piores, vai ser um marido, um parceiro, uma esposa pior, vai ser um pai pior e um funcionário pior. Então, é como se a gente estivesse usando o nosso cérebro no máximo da atenção. E isso é impossível. Por exemplo, em várias vezes, quando você faz uma dieta equilibrada, não fala assim, você não pode comer nada que você gosta. Fala assim, come, mas come um pouquinho. Ou senão, você vai fazer 5 dias uma dieta mais dura e depois você vai ter o dia do furo. Só que o cara que não tem dinheiro não tem o dia do furo. Ele não pode falar assim, Falhar. hoje eu sou rico, hoje eu sou rico. Ele não pode fazer isso. Então, a gente tem que pensar um pouco da corda de estímulo. E eu acho que tem muito a ver com a atividade física. Mesmo você pegar um atleta, sei lá, de corrida, que é o esporte talvez mais frequente dos espectadores, você não pode todo treino ir no máximo. E a escassez financeira é isso. É todo treino, o cara no máximo é. Uma hora a corda estoura. Isso tem a ver no Brasil também. Claro, a gente pode pegar aquele brasileiro que ganha tão pouco que é muito difícil ele conseguir juntar alguma coisa, mas tem aquele cara que ganha bastante e não se planeja. Sim. Eu costumo falar de rico e riqueza, né? O rico, por que rico? Porque ele compra, sei lá, um carro de 100 mil reais, você, pô, esse cara comprou um carro de 100 mil reais, Sim. ele é rico, ele tem O dinheiro. dinheiro veio É. para algum lugar. Mas a riqueza é aquilo invisível, é aquilo que você guarda, né, para que você tenha independência no futuro para fazer as boas escolhas que você estava fazendo agora. E eu queria que você explicasse se o nosso meio ambiente, hoje, eu posso falar de saúde, queria saber de dinheiro,
ele incentiva muito mais a riqueza, o rico, do que a riqueza. Ele estimula você a gastar muito mais do que a poupar. Porque na saúde, o que acontece? É muito mais importante você parecer saudável, Sim, do que mesmo que você esteja usando anabolizante, que você esteja, todo enfim, medicado. prejudicando sua saúde. Mas o visual ele é importante. E ali, nesse paralelo com o dinheiro, existe muito estímulo para você gastar, para você mais rico e não se preocupar com a riqueza, que isso vai ser Sem dúvida. importante. Não tem a menor dúvida. Primeiro que você tem hoje, o número de estímulos que a gente tem para gastar hoje é centenas de vezes maiores. Então pensa na minha infância, na sua infância, você tinha estímulo, sempre teria publicidade, mas era pontual, era no jornal, durante a TV, era eventualmente em outdoors, que na cidade de São Paulo, que agora é proibido, não era, e só. Agora, como as pessoas estão, o brasileiro fica mais de 9 horas conectado ao celular. É o tempo todo, é o tempo todo, é o tempo todo. Além disso, você tem a cultura da própria rede social, em que você tem que parecer muito feliz, você tem que parecer muito rico, você tem que parecer que você tem um estilo de vida de bom padrão. Então você tem muito mais estímulos disso. Tem um livro também que eu gosto muito, esse é bem simples de ler, chama Psicologia Financeira. E que ele fala assim: se você tem que viver, primeiro você tem que entender o que é um ativo e o que é um passivo. Por exemplo, o carro não é um ativo, ele é um passivo, que é uma coisa que vai te dar gastos. Ninguém compra o carro e acha que vai ficar mais rico com o carro. Ele está, talvez, melhorando sua qualidade de vida naquele momento. Mas isso, então você tem que sempre pensar nas decisões. Mas eu gosto de pensar o seguinte: para o padrão de vida que eu tenho, pego o dinheiro, quanto tempo eu consigo me manter com aquele dinheiro? Então, se eu tenho X mil no banco, isso me dá um fôlego de quanto tempo? E por que é importante fazer essa conta? Porque cada um tem um padrão de vida. Claro. Agora, você tem que fazer um ajuste, porque se você está pensando no padrão de vida quando você tiver 70 anos, vai mudar as suas escolhas, a sua cesta de consumo. O que você consome hoje talvez seja diferente, talvez você vá fazer outras atividades. Você pega um jovem de 30 anos, ele sai muito, ele faz muito. Com 70 anos ele vai ter outro padrão. Atividade. Mas isso é importante. E outra coisa que eu também não entendo, muitas vezes a pessoa teve sucesso financeiro. E ela, já com aquilo, já daria para ela se aposentar e ter uma vida tranquila. Mas ela quer arriscar aquilo. Não faz sentido você arriscar quando você está com o jogo ganho. Não. Assim, se já está tudo bem, para que podemos fazer um paralelo na saúde? Se já está tudo bem, você está saudável, para que você vai tomar uma injeção, uma coisa para diminuir 1% de gordura corporal? Não faz sentido. Não faz sentido. Agora, para o cara que está com uma obesidade que põe o coração em risco, faz. Então, eu acho que tem tudo, quase a gente pode resumir em risco e retorno. Quais riscos eu vou assumir para o retorno? Só que chega uma hora que você já está num patamar bom que não vale a pena Não vale a arriscar. pena arriscar. Agora, o padrão de vida é fundamental, viver dentro do padrão de vida, porque a gente tem estímulos, assim, sempre vai ter alguém superior. E na saúde também. Sempre vai ter um cara, né, com um shape melhor. Com uma vida até mais saudável que você, mas aí fica aquilo assim, tá, mas quanto que eu tenho que me esforçar para isso? Então, eu acho que a gente é muito estimulado a esticar a corda. Só que esticar a corda, assim como eu comecei falando, ela vai dar problema. Ninguém consegue trabalhar no limite da capacidade o tempo todo. Nem os atletas. Não, ninguém consegue. Só que você vai estourar isso. Não é à toa que muitos atletas profissionais têm burnout, que eles piram, a aposentadoria. Pô, a gente teve vários casos, né? Teve a Simone Biles, Isso. a própria Bia Haddad, que está... Isso. Tirou um tempo agora. E vários jogadores de futebol também isso. Então eu acho que assim, a vida saudável talvez seja muito diferente do que a mídia que a gente está aqui passa. Assim, são coisas mais simples e não puxar tanto a corda. Mas o ser humano quer um imediatismo, ele chega na sua clínica, que tem inúmeros profissionais, ele quer perder 20 quilos em um mês e virar um atleta, ficar com 10% de gordura. E às vezes não é factível isso sem arrebentar a corda na sequência. Muito bom. Já que a gente está aprendendo a fazer conta, que tal fazer umas continhas no Isso por Aquilo?
Vamos fazer conta de subtrair e transformar uma lasanha versão original numa light, mas igualmente deliciosa. Na versão original, a lasanha à bolonhesa clássica leva massa de lasanha, carne moída, tomate pelado, cebola, alhos picados, azeite extra virgem, mussarela fatiada e parmesão ralado. Para o molho bechamel, manteiga, farinha de trigo, leite integral, sal, pimenta e manjericão a gosto. Cada porção tem cerca de 700 calorias. Mas, na hora de subtrair calorias, vamos trocar a massa pela abobrinha, fatiada, fininha. Usar a carne moída de patinho, que é mais magra, manter o tomate pelado, mas com cuidado para não ser aquele adicionado de açúcar ou óleo. A cebola, o alho e o azeite extra virgem também permanecem. Para o molho bechamel, vamos usar mussarela light ralada, ricota light, azeite, farinha de trigo integral, leite desnatado, noz moscada, sal, pimenta, manjericão fresco e orégano a gosto. A lasanha não só fica mais saudável, com legumes e mais fibras, do que com a metade das calorias. Apenas 350 a porção. Aprenda a fazer conta de subtrair aqui, no Isso por Aquilo. E fazer conta é fundamental, né, Sueli? Agora, você falou de ter uma quantidade de dinheiro para que a gente consiga lá na frente ter o que a gente chama de independência financeira. Eu poder fazer escolha para não viver nessa tensão o tempo inteiro. Exatamente. É verdade que você precisa ter, sei lá, 100, 200 vezes o seu custo para você poder se aposentar? Então, sei lá, se o meu custo é 1, eu preciso ter 200. A gente tem que lembrar que tem os juros. Tem os juros. Tem duas partes de juros. A gente chama de juro real, é o juro acima da inflação. Porque às vezes você fala assim, você vai ganhar 10% no ano. No limite, se a inflação for 10%, você não ganhou nada. Então você tem que fazer o juro real. Muita gente fala assim, o Brasil dá para trabalhar com um juro real de 4%. Então, se você tiver 1 milhão no banco, 4% de juro vai dar 40 mil. Então, você vai conseguir gastar 40 mil por ano sem diminuir nada seu patrimônio principal. Aí você fala, 40 mil é pouco. Eu preciso, por ano, né? Que tá falando. Então, talvez eu precise de 80. Bom, então você precisa ter 2 milhões. Você precisa de 120, precisa ter 3 milhões. E isso em dinheiro rendendo. Mas isso é uma conta mais ou menos geral que dá para fazer. Agora, também, depende da pessoa, você não precisa morrer com um patrimônio inteiro disso. Mas eu diria que essa questão do 4% é bom. É bom você conseguir viver com 4% do que você tem por ano. Então, normalmente o que as pessoas fazem? Elas compram uma casa, não é necessariamente uma decisão financeira, mas dá uma decisão emocional e vai fazendo um patrimônio disso. Eu diria que não é só para aposentadoria, não é só na velhice. Muitas vezes, você ter um patrimônio é o que te dá fôlego para tomar outras decisões. Então, você perdeu um emprego. Você não precisa encontrar outro imediatamente se você tiver um fôlego financeiro. Então, o dinheiro ele te dá liberdade de escolha. Ele te dá isso. Fazendo de novo um paralelo à saúde, é a mesma coisa. Uma pessoa que tem uma vida muito regrada, tem um corpo legal, não tem problema um dia ela se afundar e comer um monte de açúcar. Não vai ser isso. E ela construiu um patrimônio físico para fazer isso. É diferente de uma pessoa que já está numa situação complicada. Se ela ficar alguns dias, pode, sei lá, estimular uma diabetes, algum problema maior. Então, olhar sempre no futuro e construir é uma coisa importante. E, claro, achar um equilíbrio, que também, assim como na saúde, você não quer que a pessoa seja infeliz durante 20 anos para fazer depois. Então, é encontrar um meio termo entre o que você usa, um pouco de dinheiro, mas pensa lá. É muito mais fácil falar do que fazer, mas como linha geral é isso. E é principalmente mais difícil praticar, né, do que o discurso, porque hoje, você falou uma coisa muito interessante, o tempo inteiro você é bombardeado por estímulo.
Na minha área, na área da saúde, a gente é bombardeado por estímulos que prometem Ah, sim. um músculo mais rápido, um emagrecimento, uma vida com 130 anos de qualidade. E na área financeira eu percebo também que tem muito guru ali prometendo transformar 1.000 em milhões. Bilhão. E eu sempre falo assim, e queria que você explorasse isso. Não tem um ganho exagerado sem um risco exagerado, né? Exatamente. E outra coisa, se você falar, Sami, dediquei minha vida inteira à educação corporal, Uhum. à saúde. Vou investir num negócio, numa criptomoeda ou numa fintech. Eu vou falar, Márcio, se você ficou a vida inteira nisso, a maior chance de ganho que você tem é investir na sua área. Não tem por que você tomar risco numa área que você não faz a menor ideia de como funciona, só porque estão falando. Então, a minha dica para você e para as pessoas que não são operadores ou investidores profissionais é o seguinte: ganhe no que você faz de melhor e use o mercado financeiro principalmente para proteger o seu patrimônio e ganhar os 4%. Aí fala, mas você é conservador. Você não é conservador necessariamente, porque às vezes você tem um puta risco no que você faz, você já toma risco, você faz projeto, para quem conhece a sua clínica, é uma clínica gigantesca, tem um monte de funcionário, paga aluguel, você já está tomando risco lá. Então, o mercado financeiro é um contrabalanceamento disso. É a mesma coisa você pegar um atleta profissional, ele já tem muito estímulo físico lá. Talvez o que ele precise numa clínica é um contrabalanço. Agora, se é uma pessoa sedentária, talvez lá ele vai fazer exercício. Então, cuidado ao julgar o risco só financeiro daquele negócio. Olha o risco da sua vida como um todo. Bom isso, hein? Se um funcionário público que tem lá, e sem demérito nenhum, mas ele tem lá a quantia, estabilidade, ele pode tomar um risco maior no mercado financeiro que não tem problema. Agora, se você é um empreendedor, se você vive de comissão, se é um corretor, você já tem um risco grande. Então, cuidado. E outra coisa, você vai ganhar dinheiro no que você faz de melhor. Você tem quantos anos de profissão, Márcio? De profissão? Décadas? Mais de 30. Mais de 30. Poxa, é muito improvável que você não seja melhor nisso do que em outras coisas. Lógico. Então, para que você vai? Sei lá, vou abrir uma pizzaria. Assim, o que você entende de pizzaria? Você ficou 30 anos disso. Então, as pessoas às vezes, mas eu gosto de pizza. Mas calma, você fez a vida toda nisso. Faz o que você tem vantagens competitivas. Eu tenho certeza que na área de saúde, na área de bem-estar, isso é muito melhor do que a média, mesmo do que os profissionais. Você está 30 anos fazendo isso, você estuda, você é um cara bom. Então, para quê? Para que você vai, cara? Então, eu vejo isso. A gente vê, até falando de esporte, vários jogadores de futebol que se metem em fria e não é raro o jogador de futebol na aposentadoria Perder tudo. não, tá com dificuldades. Você conhece, conhece outros que ajudam o cara disso. Então, cuidado, faça o que é de melhor. Claro que você tem alguns caras que são brilhantes e fazem tudo bem. Agora, como que você detecta aquele cara? Porque, assim, como na minha área, na área financeira também, tá cheio de especialistas de internet, né? Como que você detecta aquele cara que está oferecendo uma coisa que a chance de virar, entendeu? Pô, cheio de assessor financeiro. Eu vou contar uma história que talvez cortem, que é o seguinte: tem um anúncio de jornal, depois eu te mando, chama Sheila. A Sheila fala assim: eu sou linda, eu sou alta, olhos claros, estudei nas melhores escolas, falo 8 línguas, uma companhia agradável, um corpo perfeito. Eu tenho tantas qualidades que eu não sei por que eu virei garota de programa. É um pouco isso. Assim, o cara é tão bom, mas tão bom, que você nem sabe por que ele está dando isso. Entendi. Em geral, é a mesma coisa que saúde, assim. Não existe atalho. E eu digo pior, se você não está vendo risco, é pior ainda, porque aí você está assumindo um risco que você nem sabe. Sabe qual é. E saúde também. Isso é um método muito, muito moderno, que o cara perde tanto. E você não enxerga o risco real disso, cuidado que deve ter. Deve ter. Deve ter. Então, mas assim, o mundo, as pessoas são livres para escolhas. Assim, eu nunca prometi grandes ganhos, talvez por isso eu não fiz tanto sucesso na internet. Porque, cara, eu acho difícil, eu acho que tem risco. Eu não acho que tem coisas assim,
que é mesmo igual à saúde. Se você economizar um cafezinho por dia, você vai Em um ano, economizar tantos mil. Tá bom, mas às vezes é o único prazer que o cara tem aquilo. Aí você vai tirar o único prazer que ele tem e não é evidente isso. Então, assim, tem uma coisa que a gente não gosta de falar, e vale para todas as carreiras, e vale para finanças, que é um pouco de sorte. É um pouco de sorte. Tem caras bem preparados que às vezes não tiveram sorte e não tem o mesmo ganho. E a sorte vale para os dois lados, nesse sentido. Às vezes você tem caras malucos, um monte de cara maluco fazendo investimento. Talvez os 2% melhores ganham dinheiro e a mídia fala, olha, que coisa genial, não sei o que lá. Só que às vezes os 2% piores fizeram coisas muito parecidas, mas não tiveram sorte. E isso também eu vejo em saúde, os tratamentos. Você pega um tratamento que você vai fazer para 5 mil pessoas, obviamente vai ter alguém que se deu muito bem. Só que ninguém está vendo do cara que se deu muito mal e como as pessoas não fazem, né, métodos científicos e métodos corretos de a medição, você fica enganado pelo viés da exceção. Daquilo, o viés da exceção achando que é a regra. E quando você faz para muita gente, a chance de ter uma exceção benéfica é pequena, percentualmente é pequena. Exato. Mas vai ter um lá. E aí todo mundo aplaude como se fosse... Tá vendo como dá certo? O meu amigo abriu uma pizzaria que deu certo. Só que ninguém vê as 200 pizzarias que abrem que o cara não perdeu muito dinheiro. Então, a mídia não vai contar a história das 200 pizzarias que deram errado. Vai pegar a pizzaria do cara que não tinha nada, que inventou um método maluco e que deu certo. Então, a gente tem que tomar cuidado que, quando vem alguma coisa na mídia, parece que a probabilidade de acontecer é muito maior do que a probabilidade real. É a mesma coisa que o acidente de tubarão. Pouca gente é atacada por tubarão, mas quando acontece, a mídia vai lá, parece que todo dia... Não quer entrar nem na piscina. Mas é isso. E aí as pessoas, né, obviamente, são responsáveis por suas decisões. A gente tem um mercado... Não sei como é em saúde, mas em finanças, para mim, pouco regulado. As pessoas dizem muito absurdo. Em alguns outros países estariam presas às coisas que elas prometem. Mas ganham dinheiro. Porque, no fundo, mas é muito difícil você falar, para ter uma vida saudável é difícil. Vai ter que fazer exercício, vai ter que fazer um monte de coisa e vai demorar. E talvez você não chegue no shape ideal. Mas as pessoas gostam de falar, não, só depende de você, esse método é fácil. É a mesma coisa, eu estava comentando do programa, eu jogo tênis de mesa há 1 ano. Eu sou muito ruim. E mesmo que eu treine todo dia, eu nunca vou chegar num nível olímpico, acabou, não dá. Então, certas verdades são difíceis de assimilar. Né? Tem o caso que eu acho que a gente já comentou alguma vez, do nadador, né? Pega os campeões de natação, homem e mulher, e o cara fala assim, eu vou nadar porque eu quero ter o físico daquele cara. Mas é o contrário, o cara é campeão porque ele já tinha aquele físico. Então não é que você vai nadar e você vai ficar... Você não pega um cara de 1,70 vai ser campeão de natação, porque... Ou de basquete, disso. E você vê o cara de corridas mais rápidos, tem um certo DNA. Cara, eu acho que são algumas verdades difíceis para as pessoas, porque não depende só de você. Depende de genética, depende de sorte, depende de vários... São algumas variáveis. Hora do mito verdade. E será que para ter uma saúde financeira tem que ganhar muito bem? Mito ou verdade? Vamos às ruas ver o que o pessoal acha. É mito ou verdade? Olha, Márcia, essa pergunta é boa mesmo, viu? Ganhar um bom salário é essencial para a gente ter uma boa saúde financeira? Vamos pra rua ver se o pessoal acha que é mito ou é verdade. O bom salário ajuda, mas a organização é necessária, porque senão não adianta muito. Sim, com certeza. Ainda mais nos dias de hoje, né, que a gente vive, eu acho que com os produtos tudo acima aí do mercado, eu acho que é válido sim a gente ganhar um salário bom para você se manter bem hoje. A questão salarial, a questão de você ter uma construção financeira boa, automaticamente a qualidade de vida vai aumentar, com certeza. Não resta dúvida quanto a isso. Ganhando bem, a gente consegue organizar as dívidas? Ou pode ser organizar dívidas, vai fazer uma viagem, vai comer melhor, vai pagar um plano de saúde na qual o Estado não lhe atende. E as coisas cada vez mais caras. Muito mais caras, né? Com certeza, né? A inflação é em cima, então automaticamente a ausência de um salário com qualidade vai afetar a sua qualidade de vida também. E aí, Atala, responde pra gente, é mito ou é verdade? Essa resposta eu não vou me atrever, claro, com o Sam aqui do lado.
Sami, tem que ganhar muito bem realmente para ter uma vida financeira saudável? Não, a vida saudável é aquilo que você falou, você precisa ganhar mais do que você gasta. Agora, não dá para falar que uma pessoa ganhar um salário mínimo numa cidade como São Paulo vai conseguir, porque o custo de vida é muito alto. Então, eu diria que se você ganhar muito pouco, é quase impossível você conseguir Juntar juntar. É difícil, pô, é coisa cara. E o cara. Agora, se você ganhar, sei lá, uns 4, 5 mil, aí você já consegue pelo menos viver dentro do orçamento e juntar. Agora, muitas vezes, principalmente no pessoal do começo de carreira, às vezes, ao invés de juntar, vale a pena você gastar esse dinheiro que você juntaria num curso ou numa capacidade que vai aumentar o seu salário. Porque a gente fala muito, né? E parece mais fácil falar em redução de despesas. Mas, às vezes, você ainda tem um potencial de aumento de ganhos. Receita. E aí depende da sua profissão, depende um pouco do mercado, um pouco da sorte. Mas eu diria que é uma tarefa difícil, mas possível a partir de um determinado salário e, claro, da sua fase da vida. Você tem um filho pequeno, você vai gastar mais. Você tem filho em idade escolar, você vai gastar mais. Então você tem que entender um pouco a idade da vida. Mas não, obviamente, é recomendado e é um problema você gastar mais do que você ganha. E o ideal é que você junte um pouco, né? Como você cria uma parcela para você mesmo. Então, começou a receber um mês, você vai falar, não, vou juntar R$200, que é a minha parcela para o meu futuro. E eu diria que assim, mas 200 é pouco. Tem dois motivos, 200. Primeiro, que pode não ser pouco se ao longo da vida é capitalizado. Mas segundo, que você aprender Você criar o hábito. você criar esse mecanismo de saber quanto você gasta, ganha e tomar decisões, isso é válido para qualquer maneira, inclusive para a saúde. Sami, queria muito agradecer sua presença. Saúde financeira é um pilar de longevidade que a OMS sempre preconiza. Sem dúvida. E você trouxe dicas aqui importantes. Obrigadíssimo por sua Obrigado pelo participação. convite, sou fã do Viva Bem, sou fã do Márcio e eu acredito muito assim em a gente buscar mecanismos de meio termo, né? Acho que o Márcio também vai nessa linha, evita essas coisas muito mágicas e acredita no trabalho duro, contínuo e com um racional por trás e com evidência científica. Boa, Sami, brigadíssimo. A gente vai chegando ao final do Viva Bem e aí você entendeu um pouquinho. Essa questão de saúde financeira é igual à nossa saúde física, a gente vai construindo todo dia, aquilo que você faz na maior parte dos dias vai refletir lá na frente. E uma coisa que você pode fazer, na verdade, agora é assistir esse programa novamente lá no YouTube, compartilhar, dar seu like e também ouvir a hora que quiser no Spotify. Sempre você vai poder compartilhar. E semana que vem nosso encontro está marcado e eu te espero. Até lá. Jovem Pan Viva Bem, com Márcio Atala. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.